Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mediante a esse novo cenário, a gente começa a trabalhar, a dar continuidade nas atividades agora da disciplina de teoria eletromagnética. Eu vou trabalhar da seguinte forma: eu vou fazer alguns vídeos de conteúdos da disciplina, é claro, de maneira sintetizada para não se alongar muito, mas de uma forma que você consiga compreender o conteúdo, e no próximo vídeo eu venho com uma atividade. Conteúdo, uma atividade, conteúdo, uma atividade. Assim a gente vai praticando, e quando a gente for para a sala de aula, assim que for possível, a gente vai só fazer exercício a respeito desses conteúdos, tá ok? Nós vamos retomar com a parte de fluxo elétrico. Eu gostaria de trabalhar com vocês esse conceito. A gente já trabalhou a parte de campo eletromagnético, de campo elétrico, força elétrica. Agora a gente vem falar de fluxo elétrico. E para entender fluxo elétrico, a gente precisa lembrar que fluxo elétrico tem essa relação direta. Conceitualmente, fluxo elétrico é uma grandeza proporcional ao número de linhas de campo elétrico que adentram uma determinada superfície. Observando aqui na figura, vai dar para a gente visualizar isso mais claramente. Observa aqui a figura A. Eu tenho aqui a figura A, não, essa figura que eu estou sinalizando. Eu tenho aqui uma área A. Essa área, essa superfície está submersa a um campo elétrico determinado pela letra E. E as linhas de campo elétrico atravessam essa área. E o meu fluxo elétrico, meu fluxo nesta área, ele é o quê? A intensidade do meu campo, deste campo, o quanto esse campo é forte, vezes a minha área. Em síntese, quando eu quero calcular, e é representado pela letra φ. Então, φ de E, o fluxo em E, de E, do campo E, ele é igual ao campo pela área. Eu posso calcular a intensidade do campo E se eu tiver a área e o fluxo. Eu posso calcular o fluxo se eu tiver a área. Vamos ver aqui essa figura abaixo. Observa esse retângulo sinalizado pelo A. Imagina que ele é uma superfície que está submersa em um rio de velocidade V. Assim a gente consegue visualizar mais claramente. Para que eu saiba o fluxo de água que passa nesta superfície A, quais são as variáveis envolvidas? Eu tenho o tamanho da superfície A, eu tenho a velocidade, que está sinalizada aí pelo vetor V, da água. Se eu tiver essas duas informações e o ângulo formado entre a superfície da área e o vetor velocidade V, isso vai com essas informações eu consigo determinar o fluxo de água que atravessa uma determinada área A. Da mesma forma está aqui. Para que eu saiba o fluxo que atravessa esse fluxo que atravessa essa determinada área, eu tenho que saber a intensidade e tenho que saber a minha área. Se eu sei a área sem a intensidade do campo, eu consigo facilmente calcular o fluxo que está submetido ali. Tá ok? Que é conhecido como fluxo elétrico, como nós já venhamos falando. Vamos dar uma olhadinha aqui na frente, que vai ficar um pouquinho mais claro. Ora, fora esta variação, o campo e o tamanho da área, a intensidade do campo e o tamanho da área, outra variável que interfere muito
na intensidade do fluxo elétrico é o ângulo entre a superfície e o campo elétrico. Assim fica fácil visualizar. Olhem aqui. Nós temos a figura A e a figura B. Na figura A área está submersa perpendicular ao campo, formando um ângulo de 90 graus com o campo. Eu venho e faço uma leve inclinação ρ aqui. E a gente já consegue observar que a quantidade de linhas aqui era de campo que passava aqui, que eram 9. Neste cenário, apenas 6 linhas passam. Essas de baixo não estão passando nessa placa da frente. E conforme eu vou inclinando, eu vou tendo um fluxo menor de campo elétrico nessa placa. Desta forma, nós temos que a variável para calcular o fluxo elétrico, se eu quiser calcular o fluxo elétrico, eu tenho que saber a intensidade do campo, eu tenho que saber a área em metros quadrados e eu tenho que saber o cosseno do ângulo entre a normal, que é esse vetor área aqui, que eu já vou explicar um pouco mais à frente, e o campo elétrico. Ora, vamos observar aqui que vai dar para ficar um pouco mais claro. Nesta figura, a gente percebe que o campo elétrico vem para cá. Tum. E na minha figura, houve uma inclinação, ela inicialmente estava com o mesmo ângulo, e houve uma inclinação do meu vetor normal à área. Ele estava aqui quando a placa era de 90 graus, e ele vem inclinando junto com ela, mantendo 90 graus. Ora, logo eu tenho aqui uma inclinação. Meu campo elétrico está para cá, meu Ezinho está para cá, para cá eu tenho o meu vetor área, que está para cá, e eu tenho um ângulo ρ entre eles. Então, se eu quero calcular o fluxo elétrico entre essa superfície e o campo elétrico, eu tenho como variáveis a intensidade do campo, a área e o cosseno do ângulo entre a normal, esse vetor em azul, esse vetor normal da área, que a gente chama de vetor área ou vetor normal, e o ângulo entre esse vetor e o campo elétrico, que é esse ângulo aqui. E o cosseno desse ângulo. Nós temos duas situações aqui bem interessantes. Onde é que está o ângulo normal aqui? Ó? Vamos observar. Aqui, o ângulo normal também está na mesma direção do campo. Cadê? Peguei. O ângulo normal está... Não entendo. O ângulo normal está bem aqui, ó. Deixa eu apagar os restantes, que eu acho que esse está dando problema. Vou desenhar aqui. Tá aqui, daqui. Desiste. Tá aqui. O ângulo normal está para cá. E o campo está para cá.